MDF por apenas 10 vezes de R$ 167,90. Roupeiro 6 portas por apenas 10 vezes de R$ 126,90. Cozinha modulada 4 peças por 10 vezes de R$ 245,90. Sendo possível criar o projeto do seu sonho conforme o espaço. Colchão de espuma casal Herval 20 centímetros de altura por apenas 10 vezes de R$ 94,90. Conjunto box casal molas ensacadas por apenas 10 vezes de R$ 177,90. Poltrona a partir de R$ 254,90 à vista. A entrega e a montagem fica por nossa conta. Ofertas válidas para o mês de janeiro. Citrilar, no centro de Terra de Areia. Você está ouvindo a ZYN 492, Rádio Comunitária Clube do Povo FM 98.1. Estúdios na Rua Luiz Joaquim Nunes, 402 Centro, Três Forquilhas, Rio Grande do Sul. Clube do Povo FM, sempre com você. Clube do Povo, sempre na frente. Está entrando no ar aqui pela Clube do Povo FM, programa Segurança Pública e os seus valores. Um programa para contribuir com a sociedade, resgatando os verdadeiros valores em cada cidadão. Apresentação Cláudio Bombeiro. Apoio Paradouro da Roça, alimentação, produtos coloniais, turismo rural e hospedagem. Na Rota do Sol 486, quilômetro 33, em Itati, Rio Grande do Sul. Paradouro da Roça, venha conferir, faça sua reserva. Siga no Instagram, @Paradouro da Roça. Programa Segurança Pública e os seus valores. Olá, gente linda, abençoada por Deus. Hoje é dia 11 de janeiro de 2024. Segurança Pública e os seus valores, mais uma vez chegando até a tua casa, o teu lar, no teu automóvel, no teu escritório. Você que está chegando do serviço, que está saindo, ou você que está curtindo as férias. Obrigado por tua companhia. Já está conosco aqui nos estúdios o jovem Bruno Angel Justin, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui do Vale de Três Forquilhas, ou seja, do município de Três Forquilhas. Ele logo estará fazendo a sua apresentação pessoal. Nós estaremos falando sobre políticas públicas
sobre a relação dele com o Partido dos Trabalhadores, conjunto com as eleições municipais que ocorrerão neste pleito próximo. Relação também que é do nosso trabalho aqui voltado para a segurança pública e os seus valores, reforçando sempre as instituições que prestam o serviço de excelência nos nossos municípios daqui do Vale, compreendendo Terra de Areia, Três Forquilhas e Itati. Quero somente aqui fazer um relato que é de um grupo nosso aqui da paridade salarial, e eles pediram que eu fizesse sempre uma comunicação relativo ao que nós estamos fazendo as moções nos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Já são mais de 300 municípios que já apresentaram as suas moções em conjunto com a segurança pública para os soldados, né, o efetivo da classe média, do Corpo de Bombeiro Militar e também da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, encaminhando a moção de paridade de subsídios, ou seja, dos vencimentos das percas inflacionárias correspondendo a 32%. Então a mobilização é grande dentro do Estado, e hoje, numa nota publicada a 0 hora, o governador do Estado mostrou-se sensível com relação ao funcionalismo público, relatando que vai rever questões salariais neste ano para o funcionalismo. Mas, com relação à segurança pública, como houve alguns ajustes, ele já colocou uma questão da dificuldade, porque os ajustes que foram feitos foi, na verdade, para conter os gastos relacionados a pagamentos, ou seja, aumento da previdência do funcionário, relativo ao funcionário que trabalha na segurança pública, que é o Corpo de Bombeiros, da classe média, né? E também classe média, que são soldados a tenente, assim como da Brigada Militar. Então, houve-se esse reajuste com relação à Previdência e também as pessoas que são do IP, que são sócios, também os dependentes começaram a contribuir. Então, esses foram os ajustes que houveram. Então, não se espera muita coisa, né? A expectativa, nós não podemos perder a esperança, se trabalha com positivismo, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas, sinceramente, todos estão mobilizados, encaminhando as questões das moções. São mais de 300 municípios que já demandaram pela representatividade das câmaras de vereadores ao Estado, para que surja um efeito, e que esse efeito seja positivo. Dito isso, vamos deixar aqui. Ok. Já foi lá. Também com relação à segurança pública, aqui no nosso CRPO Litoral, tem uma informação que na madrugada de quarta-feira, próxima passada, dia 10, a Brigada Militar prendeu um homem por tráfico de drogas em Torres, no bairro Engenho Velho. Durante o patrulhamento, uma equipe da Força Tática do 2º BPAT recebeu informações de que um homem conduzindo um Fiat Argo branco estaria rondando comércios na área central, oferecendo drogas para transeuntes. Foram feitas buscas, sendo localizados o veículo e o seu condutor. Na abordagem foi identificado um homem de 33 anos, natural do Paraná. Com ele foram encontrados 212 cigarros de maconha, 5 comprimidos êxtase, 2 pontos de LSD, uma porção de cogumelo e alucinógenos. Em torno de R$ 1.270 com ele foram encontrados. Informações da comunicação social do 2º BPAT, Capão da Canoa, texto do soldado Barbosa. Então aí, Segurança Pública, 2º BPAT, CRPO Litoral, fazendo o seu serviço na área do litoral norte, né? Mais precisamente em Torres. Vou voltar para cá. Aqui. Ok. Também quero trazer aqui um fato lamentável que aconteceu em Minas Gerais. Foi sepultado ontem o sargento da Polícia Militar,
Sargento Roger Dias da Cunha, 29 anos, que fora morto com 2 tiros na cabeça. Os suspeitos, a nota de publicação do jornal diz chama de suspeitos que foram presos: o Velperter de Souza Fagundes, 25 anos, e Giovanni Farias de Carvalho, 33 anos, que foram presos e estão recebendo o processo, né, referente à situação da morte do sargento. Então, nossa lástima e nossos sentimentos a todos os familiares e também ao conjunto da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais pela perca de um jovem que deixou a sua família enlutada, sua esposa e uma filha pequena. Está conosco aqui o jovem, eu vou chamá-lo de jovem, porque umas notas eu coloco o senhor fulano de tal, a senhora fulano de tal, que está sendo convidado para vir. Ele foi convidado para estar conosco na semana passada, de bom grado aceitou, e quero agradecer pelo ter aceitado o convite de estar aqui. Nosso objetivo aqui nessa comunicação de trazer pessoas de todas as ordens, todas as linhas políticas partidárias, para que se apresentem, falem do trabalho, das propostas com relação a alguma coisa que já está em mente nas eleições próximas que acontecerão neste ano, no pleito. E também gostaria de ouvir a sua apresentação pessoal. Se é originário, né, do município ou de outra região, e quanto tempo está aqui, e a sua formação intelectual e a tua profissão. Joia. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Uma boa noite. Boa noite, Julián, todos os ouvintes da Rádio Clube do Povo que estão nos acompanhando. Agradecer pelo convite, pela oportunidade, né, da gente estar aqui conversando. Então, eu sou o Bruno, nasci em Torres, mas sempre morei aqui em Três Forquilhas, né? Então, meus pais também já eram daqui, moro na São Sebastião, quase na Boa União. Então, me criei aqui no município, filho de agricultores familiares, né? Então, trabalhei um bom tempo também com meu pai, até meus 17, 18 anos, até me envolver em outras dinâmicas, mas que também são comuns da agricultura familiar, né? No processo do cooperativismo, e que hoje me ocupa a totalidade do tempo e sobra pouca coisa para se envolver na propriedade de fato, né? Mas então, nasci aqui em Três Forquilhas, me formei no Hermenegildo, né, na escola aqui local. Depois cursei administração, então sou formado em administração pela UBRA, aqui de Torres, me formei em 2019. 3 dias antes da pandemia, minha formatura foi dia 14 de março, dia 17 estava fechando tudo. Quando a gente foi na formatura em si, já não podia nem cumprimentar os professores, né? Tinha uma série de protocolos. O último evento antes da pandemia, né? Então, depois cursei Sociologia, então tenho uma licenciatura em Sociologia, essa mais recente, terminei em 2022. E é uma coisa que, embora eu não lecione hoje, mas é uma expectativa futura que eu tenho, gosto, né? Também do conteúdo, enfim. Também muito incentivado por esse processo da cooperativa. Sociologia, né? Também na UBRA? Foi foi uma faculdade à distância pela UFSM. Então era o conteúdo da Federal de Santa Maria, mas ela feita totalmente EAD. Isso, tinha uma estratégia era uma política pública também de interiorização do ensino. Então eles levavam, por exemplo, a oferta do curso para pequenas cidades do Rio Grande do Sul. E aí, no caso, o meu polo era Jaquirana. Então, um polo aqui em cima. Sim. E aí oportunizou várias pessoas também de estudar, enfim, se formarem aqui na Serra. Então, ali era o meu ponto onde eu fazia as provas, né? Mas todo o restante, o acompanhamento era online. Eu, com 17 anos, assim, eu gosto de fazer esse recorde, senti uma grande mudança, né, na minha vida, porque eu, enquanto jovem, eu tinha um desconhecimento muito grande, inclusive, do que meus pais faziam, né, da questão da agricultura familiar. Era um processo, muitas vezes, que a gente era incentivado a sair, né, a ir morar em outro município, fazer uma outra coisa, mas não se envolver nessa dinâmica. Buscar outra expectativa. Buscar resolver a vida na cidade, né? Era um pouco disso que a gente dizia. E quando eu conheci a Comafit, fui oportunizado, na verdade, de entrar na Comafit, aquilo começa a mudar, porque eu começo a ver o potencial que aquilo tinha, né? O que as políticas públicas já estavam trazendo, o potencial que tinha a questão da produção, dos agricultores, do território, e comecei a olhar de uma perspectiva diferente, né? Então, seguramente essa experiência do cooperativismo mudou muito a minha vida, a forma de pensar,
as pessoas, os agricultores, aprendi muito, né, com essas pessoas na construção da Comafit, e lá se vão 10 anos já, né? Então, esse ano eu estou indo para o 11º ano já de Comafit, né? Então, eu entrei com 17 anos, agora fazendo 28. Hoje eu concilio a Comafit com os sindicatos, trabalhadores rurais aqui de Três Forquilhas também como vice-presidente. Na Comafit eu passei pelas instâncias de direção, né? Então fui vice-presidente, presidente, depois vice novamente. Hoje estou como administrador, então dou um suporte mais técnico mesmo, mas já sucedeu, já tem outras pessoas, outros jovens, né, que estão ocupando a direção. E também divido o tempo com a Rede Coop, que ela é uma associação e uma rede de cooperativas do estado do Rio Grande do Sul. Então, a Comafit ela é uma associada, mas com um conjunto de outras cooperativas, e a rede ela é responsável por fazer um processo de mediação com os órgãos públicos, para fomentar a compra da agricultura familiar, fomentar as políticas públicas, né? Agora estava ouvindo essa questão de articulação de vocês também, né? com o Estado, para pedir melhorias. E é um pouco do processo que a gente faz, né? Então, seja com nível estadual, seja nível federal, articular projetos, mostrar o que tem de produção, o que a gente tem de oferta, para conseguir levar isso para as cooperativas, organizar a produção e fazer o processo de comercialização e entrega, né? Então, é um pouco hoje da minha dinâmica, né? Aqui, mas sigo em Três Forquilhas, alguns dias em Porto Alegre, porque é onde muita coisa também se passa dessas negociações, dessas articulações, mas vivendo com essa proximidade também da agricultura familiar, que foi onde eu aprendi assim, muita coisa na vida e a lidar. Foi minha experiência de gestão também dentro da Comafit, e tenho uma gratidão muito grande por isso, assim, né, pelos agricultores e por ter sido oportunizado, né, de participar disso, e isso ter mudado tanta coisa na minha vida. Tu falaste que está completando 28 anos, né? Isso, completei agora dia 31 de dezembro. No último dia. Isso. E esse ano eu já faço aniversário de novo. Que bênção, né? Uma festa bem importante na virada do ano. Na virada do ano. Aí tu tinha uma visão, porque ainda é jovem, mas digo mais jovem, adolescente, uma visão que tinha relacionado à agricultura, as percas que todo agricultor perde pelas intempéries. E aí tu via teus pais, né, trabalhando de sol a sol, madrugando, às vezes não tendo também final de semana nem feriado, porque tem que cuidar da plantação. Se tem criação, tem que saber cuidar da criação também. Não tem dia, não tem horário. E aí tu vê que a gente faz um trabalho, e também eu faço entrevista com pessoas do campo, da roça. Antes de ontem eu entrevistei o seu Maineri, bacana, Três Pinheiros. E ele disse assim, olha, os meus filhos me acompanham, tem formação, está se formando, outra já é formada, e continuam comigo me ajudando e me auxiliando. E isso é importante para a valorização de quem está na roça, na lavoura, produzindo. Porque essa dinâmica de aproximação e remodelo da agricultura, porque se tinha sempre a monocultura, era um tipo só, ou 2 tipos no máximo, era feijão e milho. E se tratava com a coivara, meus pais, na minha época, mais antes de mim, a banana eles não conheciam. A banana vinha de fora. Depois eles começaram a plantar banana, daí se multiplicou bananais aí em vários locais, plantando na várzea e plantando no morro. E era um sistema de coivara. Hoje tem outras maneiras e manejo de terra e solo que consegue ter a sua alta rentabilidade, sua produtividade, e que faça com que o jovem permaneça, que é chamada sucessão rural. Isso. Que é muito importante isso aí para a valorização da terra, do espaço e da agricultura familiar, que tem também a sua potencialidade dentro do conjunto da oferta no mercado. E dentro da cooperativa, né, que você mencionou, que já tem outras que estão se ramificando, no propósito de aproximação com os órgãos públicos, principalmente na nossa regionalização do produto que é cooperativado, dos cooperativados que participam, né, dentro da Comafit, fornecer esse produto, principalmente, eu acho que para as escolas, para a merenda escolar. Um grande mercado na merenda escolar. É esse grande mercado que vocês têm, né? Isso. Agora, até recentemente, a gente estava fazendo um levantamento de informações para um projeto, e praticamente 80% do faturamento das cooperativas, ele vem, né, que fazem parte da Rede Coop, pelo menos, ele vem da alimentação escolar, né? Então, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é esse processo todo de entrega nas escolas.
e que a gente tem visto assim como isso mudou, e aí pegando essa perspectiva, né, que de fato de uma coisa da monocultura, e eu lembro ainda assim de aspectos, por exemplo, aqui em Três Forquilhas, a questão da cenoura, né? Tinha cenoura, todo mundo plantava cenoura, cenoura, né? E beterraba. A cenoura e beterraba, tinha a festa da cenoura, isso. né? E o quanto isso foi diversificando também, e a gente tem essa avaliação que essas políticas públicas, né, do PNAE, do PA, que surgiram, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, eles foram ajudando a diversificar, porque eles mudaram a forma que o mercado era construído, né? E aí a gente vê a dinâmica das pessoas também, seja do modelo de produção, como estava falando, a forma que as pessoas comercializavam antes, né? E era uma coisa muito mais, às vezes, um regime de troca, uma coisa de plantar para o próprio consumo também, mas não tinha uma dinâmica, enfim, comercial não tinha saído para o mercado, né? Era mais subsistência e troca. Exatamente. Então a gente vê que isso, acho que esse processo de monocultura também, eu acho que estava um pouco linkado a isso, mas que com essas políticas, né, e aí, claro, desse processo mais recente já que eu acompanho, a gente vê que isso potencializou uma diversificação muito grande, né? Então, a gente vê hoje os agricultores produzindo um pouco de cada coisa, né? Então, produz o brócolis, a alface, e através disso vai comercializando e vai mudando, né? E aí eu acho que essa discussão da sucessão rural, ela é fundamental hoje, né? E é uma pauta que a gente precisa aprofundar e precisa discutir e trazer com preocupação. Porque se a gente olhar e pensar Três Forquilhas, a gente pensar Itati, daqui 20 anos, daqui 30 anos, como é que vai estar esses municípios se hoje nós não incentivar esses jovens a permanecer no município, a dar uma oportunidade, a permanecer na produção. E aí eu lembro que eu acompanhei algumas entrevistas tuas também com famílias que tinham essa característica, né, do jovem, e aí eu lembro assim, tu perguntava bastante disso, né, por que o jovem, então, como é que tu comercializa hoje, por que tu decidiu ficar aqui, né, e eu acho que essas dinâmicas, elas são importantes porque a gente precisa mesmo apresentar isso como uma alternativa. E aí eu acho que foi uma coisa que eu lembro que um tempo atrás a gente não tinha muito essa escolha. Talvez aquilo era apresentado como uma única saída, era não ficar aqui, né? E eu lembro meus pais falavam isso, olha, vai fazer qualquer outra coisa que aqui não é vida, né? Então, não é porque tinha uma projeção, eu vou para cidade, eu vou para algum município, eu vou fazer tal coisa, eu vou me especializar em tal coisa. Não, era fazer qualquer outro tipo de coisa. Então, para a gente ver assim, a dificuldade que se tinha e a importância que tem de hoje a gente apresentar o que tem, as possibilidades e colocar isso como uma coisa real para o jovem continuar, né? Com outras formas, né? Como tu falou, com outras tecnologias que eu acho que já que veio, né? Uhum. E como é que a gente vai linkando tudo isso para o jovem ele continuar no campo. E aí eu acho que tem uma questão central que é a renda. Sem renda não tem romantismo, né? Sem a renda ele não consegue permanecer. Mas junto com a renda, como é que a gente consegue ter um processo onde ele consiga acessar os serviços, consiga acessar a internet, consiga ter o telefone, enfim, ter toda uma coisa que existe na cidade, mas que a gente possa também ter o acesso aqui no campo e permanecer no território, pode se estudar, né? Eu acho que é uma coisa também que a gente tem que desvincular, que às vezes estuda, mas ele não fica na roça, pelo contrário, né? Eu acho que hoje nós temos que buscar informação, buscar acesso a mercado, nos capacitar, nos formar, mas para continuar vinculado também à tarefa de produção. E a gente vê o quanto que isso já foi importante para as mudanças que a gente teve, né? A gente vai olhar Itati, as agroindústrias familiares, né, do açúcar mascavo, tem mais de 20 agroindústrias hoje que são regularizadas, e a gente vê o quanto isso foi importante para a sucessão rural. A gente vai pegar o seu Augusto, ali do Três Pinheiro, o Melk, que é o filho dele, está na propriedade, a gente vai pegar o Volney, o seu Ney lá da linha, o Catriel está na propriedade. Então a gente vê que é uma coisa que linkou muito. O Jajá deve estar nos escutando também. Isso. Do Três Pinheiro. Também, exatamente. O Jajá também. Então, isso foi muito importante para que a juventude continuasse, né? Porque apresentou uma perspectiva, né? E uma outra ideia de mercado, de ter a agroindústria, de ter a planta para beneficiar o seu produto. E, né? e você observa, Bruno, que se você recapitular, não é do teu tempo, né? Porque você é mais jovem, mas perguntando para teus pais, eu vi pelo sobrenome Angel, deve ser Bananeiras. As raízes da família Sim, tem parentes na e Bananeiras. Justim e Chapéu, Três Forquilhas, Chapéu, Justim.
Sim, e Justim do Itati também. Do Itati também. Uhum. Dos meus avós e tal, que também tinham ligação ali. Se tinha muito era alambique. Era o processamento que era feito da cana-de-açúcar, fazia a cachaça artesanal, eles faziam melado e a rapadura. Se tinha muito isso aí, os engenhos, tocada a boi. Daí se desapareceu isso. Sim. E muitos migraram para a cidade. Foi no tempo do êxodo rural que o pessoal se mudaram para a cidade, porque não havia perspectiva mais de mercado para essa natureza. E como não tinha diversificação, não sabiam trabalhar de outra forma, o manejo, aí houve a remodelação, houve as conquistas de volta agora para voltar para o local das suas origens, conquistar um espaço de terra. Hoje está mais difícil. Quem está já enraizado, localizado, Sim. já está mais valorizado a sua terra, a sua propriedade, porque está mantendo ela, está cultivando ela, está tirando a sua sustentação, está botando os seus filhos na faculdade, conforme você disse, busca o conhecimento, pode ser outra área, mas se ele já tem vocação, eu bato muito nessa tecla, tu tem vocação, tem terra, tem espaço, gosta, busca o conhecimento para essa área, volta e ajuda a melhorar a tua produção, a tua qualidade de vida, e essa terra sendo ocupada, não ficar ociosa, vai virar capoeira. É o desafio a gente produzir o conhecimento e ir atrás, mas para ele ficar aqui dentro, né? A gente vê assim, que a gente vai e produz conhecimento, a pessoa vai, se forma, mas vai para fora daqui, né? Então, como é que a gente pode ter esse processo, mas que isso seja aproveitado dentro do município, né? As expertises, enfim, e aí em todas as instâncias, né? Então, se a gente pegar a própria cooperativa, bom, tem aquele que tem aí da vocação mesmo, né? Tem pessoas, por exemplo, já jovens, que em algum momento já participaram e que, então vamos trabalhar de repente na Comafit, alguém tem já para o administrativo ou para logística, e ele disse, não, eu quero produzir, eu quero ficar aqui. Então, que gostava daquilo, gosta daquilo, tem a vocação mesmo daquilo. Outro já vai se identificar na parte administrativa e vai ajudar a comercializar os produtos. Outro é na área financeira, outro é na logística, mas que tudo está amarrado a um processo de desenvolvimento do nosso território, né? Então, aquele que está lá no administrativo, que está na logística, ele está contribuindo também no processo da agricultura familiar, porque está ajudando a comercializar o alimento que tem mais um grande grupo de pessoas produzindo, né? E fazendo aquela roda girar, né? Então, acho que essa dinâmica ela é muito importante de se pensar isso, e aí eu acho que fica claro como essa saída das pessoas, né? Por uma falta de perspectiva, ela aconteceu, né? E aí hoje eu olho tem alguns tios meus, né? Principalmente irmãos da minha avó, na verdade, que aconteceu isso, né? Então ele saiu daqui, foram lá para São Leopoldo, e hoje o sonho deles é trabalhar a vida inteira lá, se aposentar, o sonho é voltar para cá, né? Então comprar uma chácara, um pedaço de terra e voltar e terminar a vida aqui, né? Porque sempre gostaram daqui, mas não tiveram talvez a oportunidade de continuar. E aí eu acho que a gente pegar todas essas expertises, né? O alambique, da questão da cachaça, estava lembrando quando estava falando das farinhas, né? A farinha de mandioca em terra... Estafona. Tem até hoje o que é um guerreiro lá em Terra de Areia, o seu Marcelino, né? Que ainda produz e está lá, mas que também não sei hoje como é que está o processo dele da sucessão em si, né? Mas então a gente vê quanto que tem coisas que são importantes que a gente precisa tá fomentando, tá resgatando, talvez, né, com uma perspectiva mesmo de cultura local, e que isso pode agregar renda para as pessoas e pode fazer com que elas vão continuar aqui dentro, né? Isso, deixa eu dar um tempo aí, ver quem é que está entrando conosco aqui. Joia. E aí vamos entrar para a pauta da segurança pública e falar sobre políticas públicas. Que isso também é política pública que nós estávamos mencionando. Isso aí, nós estávamos conversando. Aqui nos acompanha tampou aqui. O Hildo Feijó, meu primo, boa noite, mano. Hoje estou na escuta, um abraço. Outro para você. Alan Fernandes, boa noite a todos. Ouvintes, boa noite, Bruno, Angel, Justim e seu Cláudio. Boa noite. Maria Luísa Riquerotti, ali do Itati do Centro. Boa noite, dona Maria. Daniel, seu filho também. Da indústria do açúcar. Mascava agora, viu? Meu pai também está acompanhando. Seu João Rosner, aqui da rádio também, comentários esportivos, da parte esportiva, está aqui também nos acompanhando. Daniela Flores nos acompanhando, aqui de casa, diz ela. A Juliana Witt, Prush Brain, ali da Boa União, dando boa noite. Senildo Talíbio, boa noite. Felipe Eduardo,
Grande abraço, Bruno. Boa noite a todos. abraço, Grande Bruno, aqui o Alain. Jarba Jacob, boa noite, Bruno Angel. Primo Boa noite. Beto me acompanhando também, dando boa noite. Diversificar a produção, melhor oferta para essas vendas e conseguimos entregar um pouco melhor. O Alan Fernandes. Valdinei Brain, boa noite a todos. Celia Aguiar, companheiro Bruno, boa noite. Boa noite, seu Cláudio. José Roberto, boa noite. José Roberto, boa noite. Marlene Zimmer Gaed, boa noite. Ótimo programa, um abraço. Outro, Enes Parramberg, minha bisavó era Enche, você criou aí. Não, começou a aparecer os parentes aí. O Ivonei Justin, boa noite, meus amigos. Forte abraço a todos. Michel Lara de Oliveira, boa noite, Bruno. Muito importante que um jovem com tanta experiência e trabalho para contribuir cada vez mais para o desenvolvimento da nossa região. Neuci Rodrigues Barros, boa noite. Jorge Henrique Bren Torres, boa noite. Amigos da Clube do Povo, Denise Barros, boa noite. Companheiro Bruno e seu Cláudio, um bom programa. Abraço. E Andrei Vitti Prush também dando boa noite para nós. Obrigado pela companhia de vocês aí que nos acompanham. É importante a parceria, a comunicação, diversificar conhecimento, né, para melhorar a qualidade de vida do povo. Isso aí. O povo, os pais na época, com tanta dificuldade que ainda encontram, mas o maquinário veio para ajudar, para cooperar. A troca de informações, os cursos, né, a aproximação de quem traz o conhecimento para sentar e trazer as melhorias para a terra. Antes os pais, os teus avós, vai para a cidade porque eu não quero que você passe por isso. Isso. Está muito ruim, está muito difícil, não se ganha nada, só dá malo para comer, tem um porquinho no chiqueiro, umas galinhas no terreiro, uma vaquinha de leite, e era com muita dificuldade. Tinha e hoje temos ainda, graças a Deus, qualidade de vida na nossa região. A boa vizinhança e o convívio na sociedade, as integrações das comunidades é que fazem que as pessoas gostem do lugar, a formação das suas famílias, mas os pais sempre querem o melhor para os seus filhos, não querem que passe o mesmo trabalho, a mesma dificuldade. Eu muitas vezes até poderia dizer, quando tu passar por isso, tu vai ver como é que é. E são essas circunstâncias que faz o homem e a mulher crescer e evoluir e buscar condições melhores. E hoje o campo, a roça, a lavoura, pode oferecer isso, com menos espaço de terra e ter uma produção de qualidade, e ter alimento bom para si e para comercializar para quem, não somente para as escolas, mas para o comércio aí nos mercados, nas feiras, que está recebendo produto de qualidade. Com relação à segurança pública e os seus valores, que nosso programa tem esse tema, né, que nós trazemos aqui, você é um jovem. Eu sempre falo com relação à segurança pública que quem quer investir na nossa localidade, na nossa microrregião, um dos aspectos que eles olham além do local, da geografia, do solo fértil, das naturezas que tem na volta, é o aspecto da segurança. Outra questão da saúde e da educação. Tem que ter esses 3 pilares de sustentabilidade para uma sociedade melhor e mais organizada. Com a segurança pública, eu sempre bati aqui e ainda continuo batendo, sobre o cercamento eletrônico. Identificar os carros que entram, as placas, e os miliantes, quando queiram se aproximar da nossa região, saberão que aqui há cercamento eletrônico e dificultará a ação dos miliantes com relação a roubo, a sequestro ou fugas que eles venham de outros locais para querer se infiltrar nas nossas regiões aqui, e assalto a banco também, que já ocorreram muitos aqui, tanto em Itati como em Terra de Areia. Então o cercamento eletrônico é muito fundamental, porque quem quer investir também na área do comércio, da indústria, microindústria, ele pensa também na segurança, ele quer ir e quer chegar, ele quer ir e quer voltar, ele quer tranquilidade para o seu negócio que está de sol a sol, suando a sua roupa, investindo nos seus filhos, no seu mercado e ter a sua autossustentação. Aí o humilhante, que é um cara forte, saudável, que poderia estar trabalhando, ou buscar uma enxada, um arado, ou indo para uma obra virar massa, não. É mais fácil pegar uma arma, muitas vezes, no entendimento dele e oferecer risco para quem está trabalhando. E o cercamento eletrônico ajuda as polícias, tanto da área judiciária como da Brigada Militar, para a identificação antes e pós, e para recuperar alguma coisa que foi levada, e também prender o humilhante que colocou em risco a vida das pessoas.
com relação a isso, o que você já olhou, já observou, dentro da nossa área, da nossa micro-região, dentro da questão da segurança pública, a valorização dos nossos agentes de segurança pública, e se você notou alguma diferença de melhoria do trabalho dos agentes de segurança pública de um período para cá? Vamos lá. Eu acho que tem uma série de fatores, né, e que a gente precisa aprofundar, e ele é um debate amplo, né. Eu acho que tem essa questão das instâncias, né, de município, de região, de estado, a nível de Brasil. As diversidades, elas são grandes, né, dentro de um país continental que a gente vive. Então, acho que a primeira coisa, a gente defende que sempre essas pautas, elas precisam ter um amplo processo de participação e debate das pessoas, né? Eu acho que um segundo momento, que é bastante importante, que se tenha a segurança pública, que ela seja forte, né? Que ela seja estruturada, que ela tenha tecnologia, que tenha uma polícia forte, que o Estado proteja as pessoas, né? Proteja o cidadão. Então, acho que isso passa pela valorização das pessoas, pela valorização dos profissionais que estão à frente desse processo, e por estar equipado com, enfim, seus equipamentos, ter tecnologia, e isso ser buscado enquanto órgão público, né? Que o órgão público, ele é responsável, de fato, por garantir isso. Acho que essa é uma questão bastante importante para isso. E eu acho que, junto com isso, acho que acreditando nesse processo público, né, de segurança, garantir também um processo de conscientização, um processo de combate às desigualdades, e aí trago esse tema das desigualdades porque elas têm muito a ver com a criminalidade, né? Então, acho que quanto mais desigual for uma região, for um país, mais altos são seus índices de criminalidade. Então, talvez a gente pensar nesse sentido de combater na raiz, né? E como é que a gente vai combater na raiz, né? É oportunizando as pessoas, gerando emprego, fazendo um debate proativo, né? desse processo, como uma pauta positiva, né? E aí eu acho que corrigindo esse processo de desigualdade também vai estar melhorando todo esse processo de segurança. E aí eu acho que pegando um pouco dessa questão das diferenças, que a gente tem peculiaridades, né? E a gente tem no interior, sim, dificuldades, mas que a gente tem um processo de relação também que é muito diferente, né? Eu acho que aquilo que eu estava falando da questão das relações, como elas funcionam, que as pessoas se conhecem aqui, então isso dá uma característica também importante, né? Então acho que por isso se tem que pensar a partir do público, né? A partir da especificidade, a partir da região, de como é que ela funciona, como é que é ela dinâmica, e que ela seja garantida por essa via. E aí nós acreditamos, e o Partido dos Trabalhadores tem isso também, de acreditar no servidor público, né, de valorizar essas pessoas, né? Então, acho que fortalecer todas as instâncias, né, da polícia, seja a ação mais que está mais nas ruas, ou seja, as outras instâncias investigativas, enfim, acho que isso é um papel fundamental, e que isso tem que estar aliado a uma estratégia pública, né, de combate, enfim, à criminalidade, e que a gente vai ter uma estratégia também pensando no combate à desigualdade, que isso, em conjunto, vai poder solucionar e melhorar a qualidade de vida das pessoas, trazer mais proteção e pensar um ambiente sempre melhor para se viver, né? Que eu acho que é isso que as pessoas esperam, né? Que tenha um ambiente onde as pessoas não se sintam ameaçadas, né? Infelizmente, a questão da desigualdade social, um dos fatores que nós temos no Brasil, que até foi regulado para que em 2030, até 2030, tivéssemos 90% no mínimo de saneamento básico colocado em todas as comunidades, e foi mudado, isso agora pelo governo federal. Tinha perspectiva que até 2030 tivéssemos 90% público-privado que fizessem parcerias para trazer saneamento básico às comunidades mais carentes. É uma questão de desigualdade social. Uhum. A outra questão da desigualdade social talvez não justifique a força do crime, talvez o comportamento da drogadição e dos pequenos delitos para implementar essa drogadição, que é o tráfico de drogas. Porque foi até um comentário feito por uns magistrados em Minas Gerais, que o sargento que foi morto com 2 tiros na cabeça
foi devido à questão social, né? Ele teve a possibilidade de baixar a mão e de não atirar. O policial militar, ele com medo de responder processo, porque é recolhida a arma, ele é tirado de circulação conforme o fato acontecido, né? Porque isso é jurisprudência dentro do conjunto militar, porque ele responde processo militar e processo civil. Se caso há uma interferência de força maior desestruturada em relação ao oponente, no caso não era. Ele até não sabia, talvez, que o humilhante ofertava risco para ele, que ele mandou ele baixar, deitar. E o humilhante puxou da arma e deu 2 tiros na cabeça dele. Então isso não é uma resposta que ele trouxe de forma equivocada, acredito eu, o conjunto da magistratura em Minas Gerais, falando que era questão social. Não, foi questão de violência. Ali foi um criminoso que optou de matar e ele não seria alvejado, né? Porque o militar, ele deu voz, ele seguiu o regramento. Deu voz, atireiria para baixo e depois em direção ao oponente. Não aconteceu nada disso, infelizmente. Quem morreu foi o militar. E em relação a isso, nós tivemos uma questão jurídica, né? Que é a última instância entre o cidadão de bem e quem está optando muitas vezes, não pela questão social, mas por opção de ter um dinheiro mais rápido, mais fácil, relacionado principalmente ao tráfico de drogas, entre o humilhante e a sociedade de bem é a polícia, é o para-choque. Enquanto não fortalecer essa instituição, ela não tiver critério dentro da Constituição, não fora dela, da legalidade. Porque nós temos muitos bons e maus profissionais em todas as áreas. Acontecem erros também dentro do conjunto da estrutura da polícia. Acontecem e eles respondem por isso. Muitos são afastados, são expulsos, respondem criminalmente dentro da própria instituição e depois respondem civilmente fora da instituição quando acontecem os fatos, né? Então tem que ver esses valores aí que a gente coloca no conjunto e melhorar, claro, ofertar trabalho, geração de emprego e renda. Na nossa região aqui, muitas vezes, há um processo de trabalho que é ofertado em temporadas. Isso. Nas Sazonal, praias, né? Sazonal, no comércio, hotelaria, restaurante. Inclusive tem esse aspecto, né, Cláudio? Agora, esse final de semana, domingo, eu ainda estava em Capão da Canoa. Como é um aspecto que mudou, porque a gente vai olhar 15 anos atrás, claro que a gente está no verão agora, Sim. mas se a gente fosse em junho, julho, em Capão da Canoa, era um deserto total, né? E a gente vê uma dinâmica. E já fora do período de veraneio, o litoral ele enchendo cada vez mais, e no período de veraneio, pior ainda, né? Com um número gigante de pessoas, né? E que aí eu acho que vai trazer também um novo debate aí de como que a gente vai lidar também com todas essas questões. Os municípios têm que se preocupar muito com isso, porque eu sempre repito aqui, falo, quando a gente chega nesse momento da chamada Operação Verão, oferta trabalho, o veranista vem investir no local, hotelaria, gastronomia, são campings, são diversos fatores de investimento que entram, circulam dinheiro financeiro. E também vem o humilhante, vem o que faz tráfico de drogas, aquele que quer assaltar alguém, sequestrar alguém para fazer rapidinho num banco, com cartão. Então tem todo esse processo. E dentro hoje do conjunto que a sociedade enfrenta, oportunizando, dando condições, combatendo realmente na raiz o problema, né? Por exemplo, se nós está se formando um bolsão de pobreza na nossa região, vamos dizer assim, que fica mais fácil de nós visualizar, municípios mais pequenos fica mais fácil de detectar, visualizar e já botar o Estado dentro. O Estado, eu digo, é o município, o Estado, eu digo, é o próprio Estado, o Estado é propriamente a federação, olhar nessas localidades que está se formando e entrar lá já com ação preventiva. Porque o trabalho preventivo, quando eu falo na questão de bombeiros, o trabalho preventivo é o que faz não acontecer ou minimizar situações que poderão acontecer, que venha também outra vez um transtorno para a própria sociedade. Né? Pois nós temos uma escola em Terra de Areia que já vai para 12 anos, ou está fechando 10 anos provavelmente, que ela poderia estar pronta atendendo a comunidade carente que fica ali próximo à Coab. E era uma escola que estava com a pretensão de fazer uma escola cívico-militar para atender essa demanda. Daí se fala, cívico-militar, não tem nada a ver dentro da sala de aula.
O militar é extra-sala, é para cuidar do pátio, extra-muro, quando as crianças estão vindo uniformizadas para se identificar, né? Com uma base curricular da própria escola, que o militar, que é o servidor público aposentado, que não vai interferir no ensino, mas é a dinâmica disciplinar de fazer a fila, de cantar o hino brasileiro, nacional, e cantar o hino rio-grandense, fazer a hora cívica da entrada, né? Coordenação, cuidar do lixo, botar no lixo, respeitar o professor, não bater na cara do professor, respeitar o próximo, respeitar o aluno. Isso é civilidade. Então, combater a violência junto no conjunto da escola. Então, nós temos aí um retrocesso dentro de uma escola que, por questões de licitação, o próprio poder público ficou amarrado, talvez, com essas questões de licitação. Ganha uma empresa, ganha outra, outra entra embarga, porque não ganhou, porque faltou um item. Então, dificulta o processo. Uma morosidade. Poderíamos ter uma escola de 6 salas já funcionando ali para atender aquela comunidade carente. Que muitos pais que não estão naquela comunidade carente gostariam de colocar seus filhos porque viu, a escola cívico-militar vai ter enterrado de areia. E aí se coloca uma questão de preconceito com relação à farda, com relação ao milico, para dizer, mas a escola, nós não queremos isso dentro do nosso país, não queremos isso dentro do nosso estado, nós não queremos isso dentro do nosso município. Mas é para equilibrar. É para ajudar a diminuir a criminalidade, a oferta da droga, que muitos vão pegar crianças, adolescentes na beira da sala de aula para querer ofertar, para depois viver daquela droga, comercializando ela. E é esse o processo que tu falasse, o desequilíbrio social também está dentro da educação, a segurança e a educação. Sim. E esse aspecto da educação, como a gente tem um desafio grande de pensar questões e situações que a gente precisa discutir na escola e que hoje não são discutidas, né? A gente, às vezes, acaba pensando um modelo de educação que ele não contempla o jovem e não corresponde às expectativas quando ele se forma e ele sai aí para o mundo do trabalho, vamos pensar. Muitos conteúdos, eu acho que matérias talvez não precisassem colocar dentro colocaria outros mais interessantes que ajudaria ele na formação profissional. Exato. Eu acho que é um desafio de aproximar com a prática, a vivência do que ele vai encontrar lá na rua. Né? Ele vai chegar na rua, ele vai vai ter um primeiro emprego, vai ter um contra-cheque, vai ter um desconto ali do FGTS e do INSS. Mas o que é isso? O que é a Seguridade Social? Para que ela serve? Por que eu estou contribuindo para isso? Eu acho que são questões que precisam ser trabalhadas. Né? E a própria expectativa que ele vai ter, o que tem à minha volta, quais as oportunidades que eu já posso ter, já ir preparando aquele jovem para isso. Né? E eu acho que todo esse debate, seja econômico, né, da parte do trabalho, seja da segurança, seja dessa questão de se pensar também os valores que a gente precisa constituir enquanto sociedade, de ter relação com as pessoas, de como é que a gente vai conviver. E aí agora a gente vai lembrando uma série de aspectos. Eu acho que uma outra questão é o próprio uso do celular, por exemplo, da rede social, né? Ela é uma coisa importante, é um avanço, acho que é uma ferramenta. Uma ferramenta. Mas se a gente não educar as pessoas para usarem ela pode ser uma coisa muito perigosa. Que daqui a pouco eu vou estar aqui no celular, eu não estou mais interagindo com as pessoas, eu não estou tendo mais uma vida em comunidade, que é uma coisa extremamente importante que a gente tem aqui, por exemplo. Até dentro de uma casa. Cada um num canto com um aparelho. É isso aí, tem um grupo da família que está cada um conversando com o outro, mas não tem uma vivência, né? Então, como é que a gente prepara essas crianças, pessoas que estão na escola para isso, né? Para essas coisas que estão postas aí no mundo, para que as pessoas vão lidar com aquilo de uma maneira de fato correspondente com a sociedade, né? Com uma coisa que vai contribuir com a sociedade, que vai ser positivo para ele, para a sociedade. Exatamente. E aí eu acho que envolve muito essa coisa do papel de cada um, né? Que é cada um pensar e se enxergar dentro daquela engrenagem, pensar o que vai fazer e como aquilo está contribuindo como um todo. Vamos ver se entrou mais alguém aqui. E aí vamos para a parte do município relacionado a 2024. Vamos ver aqui. Então, mais alguém aqui só para considerar a saudação da Manueli. Eu não conheço essas pessoas, elas colocam alguma coisa relacionada a Pix aqui, aí já tem uma questão social do município, daí você procura a assistência social do seu município para ver as suas necessidades e o município estará ali para atender você. Gilberto Machman de Sparrenberg, boa noite. Vando Justin, também um apoio aí
agricultura que temos. Zico Jacob, um abraço, uma ótima programação. Daniela Flores, com certeza aumentar a vigilância da Concramas e lugar estratégico pode ajudar muito a nossa região. Isso aí, usar a tecnologia a nosso favor. Isso aí. Muito bom programa, seu Cláudio, Vilmar Bobsin, comunicador, e Bruno Engel. Ele está na técnica aí, agora é o... Eu sempre troco o teu nome, Michael, é o Julião, eu sempre troco por Michael. O Julião aqui está na técnica. O Vilmar pegou férias, está na praia, está em Camboriú. Olha aí o Vilmar. Estou brincando, não sei onde ele estava para chegar, mas não chegou. Estava de regresso aí de Porto Alegre. O Robson Menger, não tem um com o País da Seda, onde tem um... Não vou mencionar a tua palavra aqui, Robin. Jane Fim, boa tarde, meu amigo, boa tarde, dona Jane, lá do Perpétuo Socorro. Daniela Flores, o tráfico de drogas é um grande problema no nosso país, tem que ser combatido na raiz dos grandes que importam e produzem. As leis protegem os vagabundos, o Robinho colocou aqui. Alan Fernandes, boa noite a todos, ouvintes. Tem que acabar com a saída. O relacionado às saidinhas foi o bandido que matou o policial militar lá em Minas Gerais. Eles estão revendo tem que acontecer um troço para depois entrar com o trabalho. O brasileiro sempre empurrando com a barriga e os políticos também fazendo a vistas grossas por questões que já deviam ter resolvido. Alan Fernandes, Robson Menger, Escola Agrícola também é importante, a dona Daniela fala. Ah, sim. Instituto Questão Federal da contextualização, né? Isso Também. aí. Então, sim. Isso é uma coisa que contribui muito, né, Cláudio? Acho que pode contribuir muito para o jovem refletir que também a gente ter uma dinâmica de olhar para a cultura familiar, que é onde nós estamos inseridos, né, dentro desse campo, é o que o nosso território faz. E como isso pode corresponder dentro da escola. Correto. A minha esposa entrou aqui também, concordando com o Robinho. Um abraço aí, meu bichinho. Maria Celina, tudo que prefiro também a estrada, né? Tem a escola contextualizada, isso aí. A Gerson. Ah, tá. Meu bichinho lembrou aqui uma questão do Espigão. Vou dar um anúncio aqui do Espigão. Moradores do Espigão estão solicitando a passagem, que passe o caminhão da coleta de resíduos, que são o caminhão da coleta de lixo, que passe na localidade do Espigão. Diz que há dias que não passa lá. Esse aviso foi me dado há 3 dias atrás, se já passou, desconsidera, mas se não passou, faz o favor de passarem lá no Espigão, em Terra de Areia. Os moradores do local estão reclamando que há muito odor, cheirando a podre, talvez tenha até bicho, sei lá, se alguém largou bicho morto lá, para passar lá, ou pelo menos recolher o resíduo, que é o sólido, né? Os materiais lá do Espigão, Prefeitura Municipal de Terra de Areia, aí um anúncio aqui, uma solicitação da comunidade do Espigão. Vamos entrar para a questão do município. Estão com mais de 70 pessoas na live agora ao vivo. Opa, boa audiência. Nos acompanhando. Município de Três Forquilhas, você é o presidente jovem do PT de Três Forquilhas. Qual é a perspectiva, o que vocês estão fazendo sobre a municipalidade com relação às eleições do município? Vereador, majoritária, coligação, como é que está? Vamos lá. Então, a gente tem mais recentemente feito alguns movimentos, né? Então, a nossa caminhada, né, ela já vem de um tempo, acho que já tem avaliações de outras eleições da importância de ter um projeto, né, aqui do Partido dos Trabalhadores no município. E aí, mais recentemente, agora, a gente pega de outubro para cá, em outubro, a gente tem a formalização do diretório, né? Então, o diretório ele é reaberto depois de 10, 11 anos, né? Então, o PT estava constituído aqui no município até 2012, 2013. Depois disso, ele fecha o diretório e agora reabre, né, a partir de outubro. Então, a gente começa uma mobilização e um processo também de conversar com as pessoas e de se colocar à disposição dentro de um projeto, né? Dizer, olha, nós pensamos isso, achamos isso, acho que tem várias questões que contribuem já dentro de um cenário das eleições, seja a nível de presidência, dos deputados, onde tem apoio. A gente vê que tem um espaço, que tem um anseio das pessoas, né, por um projeto também do PT aqui em Três Forquilhas. Então, mais recentemente, agora no final do ano, a gente fez uma janta, né, um encontro com filiados, com novos filiados também. Então, tem feito um movimento também de aproximar pessoas, já agradecendo, inclusive, essas pessoas que estão nos recebendo nas suas casas. A gente tem feito muito isso, né, de visitar, de conversar com as pessoas, de ouvir. E tem sido muito do nosso papel, né, nesse último momento, porque a gente tem aqui no município uma coisa que são os partidos já tradicionais constituídos há um bom tempo, né? Então, desde o início
do município. E a gente tem o PT com uma outra construção, né? E a gente enxerga a necessidade justamente de construir um projeto diferente do que está posto, né? E quando eu digo do que está posto, porque a gente vê as outras construções muito comuns no município, né? Então a gente vê a política ela muito distante das pessoas. Às vezes as pessoas elas vão ativar mais suas redes próximas a uma eleição, e a gente quer e imagina e constrói que a política ela é sempre um organismo vivo, né, de participação das pessoas, de envolvimento, que as pessoas têm que saber do que está sendo discutido, tem que ajudar a decidir. Então, isso é um dos elementos mais importantes que a gente tem levado, né, que é de participar, de colocar a comunidade para falar. A gente vê que tem muitas pessoas com esses anseios e querendo um processo de renovação. Então, aí a gente tem jovens, né? Não somente eu, mas diversos outros, ali estava o Alan, a Dani comentando, se colocando à disposição para isso também, né? E aí, claro, que tem uma construção de outras instâncias, né? Eu acho que a gente aprendeu muito no cooperativismo, no sindicalismo, e tudo que foi feito nessas instâncias, dentro de um processo de transparência, dentro de um processo de participação, de conversa com as pessoas, a gente quer levar isso para uma outra instância que é da política. Então vamos ser sucinto e objetivo, porque o tempo tá passa rápido, voando, e está entrando outro pessoal que já quer entrar daqui um pouco no horário deles. Certo. Então seja sucinto e objetivo. Você tem já algum, não precisa se dizer nomes, tem já alguém que poderá concorrer à vereança, ou na majoritária, ou coligação na majoritária? Então, nós nesse encontro, nessa janta que a gente fez em dezembro, a gente teve 3 nomes, né, que se colocaram à disposição naquele momento, né? Então, para discutir, conversar com as pessoas, né? Naquele momento foi eu, foi o Alan, foi a Dani. Temos conversado com outras pessoas também, para que essas pessoas também venham colaborar num processo, e é esse momento, essa etapa que a gente está vivendo agora. Isso é para a vereança, no caso? Nós não sabemos ainda de que maneira a gente vai postar. Nós hoje cogitamos uma candidatura na majoritária também. Sim. Mas seria sozinhos ou seria numa coligação? A gente está aprofundando. Estudando. Isso, está no momento assim muito de construir um processo, uma solidificação do partido e da nossa base. E no sentido de que dessas 2 linhas que nós temos, que você falou, 2 linhas mais fortes no município, que ou é um é o outro. Seria na base do governo que está, ou seria no que hoje seria oposição? Nós não temos essa avaliação. Teve já... Te coloquei na sinuca, né? Colocou na sinuca, né? Mas a gente não tem nenhuma avaliação interna. Estudando. Porque o que a gente colocou assim desde o início, Cláudio, é a construção do partido. Né? Porque é uma construção recente, nós temos que construir o partido e construir o nosso projeto. Sim. Né? E é isso que a gente tem colocado e isso que a gente tem feito, como um processo novo. Né? E eu acho que é dessa forma que a gente tem que se colocado. Tem ouvido muitas opiniões, diferentes opiniões, e a gente tem colocado principalmente a questão de trabalhar um processo sério, um processo com transparência com as pessoas, que é muitas vezes o que a gente não vê. E que eles entendam a ideia de vocês. Quem vai sentar entenda a ideia de vocês desse conjunto de conversas que vocês já tiveram. Exatamente, porque eu acho que tem uma coisa das pessoas conversarem, a gente dialogar e construir um projeto junto. E é nisso que a gente acredita, nessa participação das pessoas. E que isso muitas vezes não acontece em outras instâncias, né? Inclusive a gente tem questionado, que às vezes se fala muito, mas as pessoas que foram do MDB vão ser sempre do MDB, ou as que foram do PP vão ser sempre do PP. E a gente não tem concordado com isso. Porque se a gente olhar inclusive para o histórico de Três Forquilhas, a gente em 2008 tem um prefeito eleito pelo Democratas. Em 2012 tem um prefeito eleito pelo PSD. Então, a gente tem lideranças que mudaram de partidos em algum momento também da vida. Então, a gente tem, agora na eleição recente, a gente tem o Lula vencendo no primeiro turno. Então, a gente acredita muito que as pessoas aqui de Três Forquilhas, elas acreditam no trabalho, no que é feito, assim como elas são. As pessoas daqui batalham, trabalham diariamente, então elas têm que acreditar numa proposta, e a gente acredita muito que através da conversa, do diálogo com essas pessoas, que a gente vai construir essa condição. Certo. Eu quero agradecer muito a presença do jovem Bruno Angel Passou Justin, rápido. pela participação no programa Segurança Pública e os seus valores. Nós poderíamos ficar mais tempo, tem mais outra oportunidade para vir aqui falar sobre esse assunto. Vamos deixar um período, depois venha de novo, a gente convida novamente. E quero ouvir as tuas considerações finais.
Cláudio, só agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que a gente sempre fica muito contente, eu digo isso para o Vilmar, para o Joel, quando a gente conversa, que é sempre um espaço muito importante. A rádio ela cumpre um papel muito importante para isso, né? E a gente acredita com todo esse avanço das redes sociais, o que vem acontecendo. A gente acabou de falar que tinha 70 pessoas acompanhando, então a gente imagina também que a rádio ela tem um papel muito importante nessas eleições que estão para chegar aí, né? Então que a gente está sempre à disposição, sempre convidado, nós vamos fazer sempre o possível esforço para estar aqui e agradecer pelo convite a todos os ouvintes que nos acompanharam, e a gente quer estar aí na rua, né, construindo um projeto aí junto com as pessoas. Obrigado a vocês todos que estiveram conosco até o momento. Bruno Engel Justin, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de Três Forquilhas. E também quero agradecer os nossos apoiadores aqui para Douro da Roça, aqui que fica na Costa do Morro em Itati, e também o Armazém Bananeiras, lá em Bananeiras, nossos apoiadores desta programação. Segurança Pública e os seus valores está encerrando por aqui. Retornaremos no próximo quinta, dia 18, assim Deus queira. Um abraço. Ainda não tem habilitação? Não perca mais tempo.